E aí, pessoal, então retornamos agora e vamos fazer mais alguns momentos aí, vamos ter mais alguns momentos de exercícios. Então veja esse exercício. A proposição, se 2 for ímpar, então 13 será dividido por 2, é valorada como falso. Bom, então essa proposição, ela está se tratando de uma condicional, certo? Se 2 for ímpar. Então veja, você tem que lembrar do se A, então B. Se P, então Q. Essa proposição ela só vai ser falsa caso aconteça de 2 ser ímpar, e 13 não ser divisível por 2. Bom, diante dessa fala, você já vê que 2 não ocorre de 2 ser ímpar. Bom, como não ocorre de 2 ser ímpar, não aconteceu o item que vem antes da vírgula, certo? Então, o item que vem após a vírgula, que é 13 será dividido por 2, pouco importa o seu resultado, acontecer ou não acontecer, ou seja, ocorrer ou não ocorrer, ser verdadeiro ou ser falso. Então, de cara, se 2 for ímpar, então 13 será dividido por 2, essa expressão ela é valorada como verdadeira. Eis que o exercício fala que ela é valorada como falsa. Portanto, o exercício está errado. Vamos no passo a passo. 2 é ímpar? Não ocorre. 13 é divisível por 2? Não ocorre. Consequentemente, pelas regras do condicional, o exercício está correto, porque não houve quebra da condicional. Beleza? Volto a dizer, o que aconteceu nesse exercício? 2 é ímpar? É assim, não teve alguém bater na porta. 13 é divisível por 2? Você não foi abrir a porta. Tem algum problema nisso? Não, tudo certo. Beleza? Então, o exercício está errado, porque ele diz que é valorado como falso. E como nós vimos, o resultado ou valor é verdadeiro. Ok? Bom, então aqui, como nós poderíamos dizer, um resuminho sobre proposições P e Q no formato sim e tal. Sejam P e Q propriedades que se referem a elementos de um dado conjunto, não vazio U, as 5 expressões, se P, então Q, P implica que, P acarreta que, P é condição suficiente para que é condição necessária para P, tem todas o mesmo significado. Correto? Todo elemento do conjunto 1 que satisfaz P, também satisfaz Q. Para exprimir esse fato, utilizamos a seguinte notação. P implica Q, ou seja, se P, então Q. E continuando nosso estudo sobre conectivos, vamos comentar agora sobre o conectivo que falta, que é o conectivo se somente se, que é conhecido como equivalência. Então, falando de equivalências, o que é uma equivalência? Relação entre duas ou mais proposições que têm o mesmo valor de verdade. Sistema de duas ou mais proposições relacionadas pelo termo lógico se e somente se. Que isso é verdadeiro no caso de serem todas as proposições verdadeiras, ou de todas as proposições serem falsas. Em outras palavras, a ocorrência de A implica a ocorrência de B, necessariamente ou suficientemente. Então, nesse caso, a gente fala que A se somente se B, A é condição suficiente e necessária, pois a não ocorrência de A vai implicar também a não ocorrência de B. Então, a setinha para a direita e para a esquerda significa se e somente se. É uma proposição bicondicional. Então, onde você tem A setinha B setinha A, você vê assim, A se e somente se B. Será verdadeira no caso em que A e B forem simultaneamente verdadeiros ou falsos. Então, observe a tabela. Na primeira linha, ocorre P, ocorre Q. Aí vem a pergunta. A ocorrência de P implica a ocorrência de Q? Ou a não ocorrência de P implica a não ocorrência de Q? Verdadeiro. Porque, nesse caso, nós estamos na ocorrência de P, implica a ocorrência de Q.
E a ocorrência de Q implicou a ocorrência de P, porque você tem que ir e voltar, por isso que chama bicondicional. Ela é condicional duas vezes, indo e voltando. Por segunda linha, ocorre P, mas não ocorre Q. Então, você não pode dizer que a ocorrência de um acarretou a ocorrência do outro. Na terceira linha, não ocorre P, mas ocorre Q. Então, você não pode dizer que a não ocorrência de um acarretou a não ocorrência do outro. E por fim, a última linha, não ocorre P e também não ocorre Q. Aí a pergunta é, a não ocorrência de P acarretou a não ocorrência de Q? E a não ocorrência de Q acarreta a não ocorrência de P? Sim. Eis a questão, então. No bicondicional, os valores de P e Q devem ser idênticos, VV ou FF. Em outras palavras, pela teoria de conjuntos, significa que P e Q são o mesmo conjunto. O que se encontra dentro de P está também contido em Q. E o que está fora de P está também fora de Q. Portanto, P e Q são o mesmo conjunto, com os mesmos elementos, não tendo nem mais nem menos elementos, e não tendo sequer um elemento que seja diferente. Também as expressões P é condição necessária e suficiente para Q, P se e somente se Q, P e Q são equivalentes, têm o mesmo significado. Elas querem dizer que se P, então Q, e se Q, então P, ou seja, que todo elemento conjunto 1 que satisfaz P também satisfaz Q, e todo elemento conjunto U que satisfaz Q também satisfaz P. Denotamos esse fato por P setinha indo e voltando aqui, que significa P se e somente se Q. Vamos falar de tautologia. Bom, o que é uma tautologia? Bom, aqui pelo termo, por essa tela, fala que tautologia é uma proposição composta com valor lógico sempre verdadeiro. Por exemplo, a leitura do que tem aí e depois a análise que está lá de vermelho na última coluna. A leitura que nós temos aqui é assim, ó, se há e não há, então P ou A. Note que na última coluna nós temos todas as expressões verdadeiras. Então, ela está de acordo com a teoria. O que é tautologia? É uma proposição composta. Como que eu sei que ela é proposta? O conectivo se então está ligando aí, duas expressões x e y, onde x seria A e não A, e y seria B ou A, correto? Então, tautologia é uma proposição composta. Composta, nós vimos por que ela é composta. Um valor lógico sempre verdadeiro. Por que esse valor lógico sempre verdadeiro? Em todas as linhas você tem apenas verdade. Ocorre que tautologia nem sempre vai vir assim no conceito de uma proposição composta. Se alguém virar para você e falar, nossa, considero você uma pessoa muito tautológica, agradeça, porque a pessoa está dizendo que você é alguém verdadeiro. Então, grosso modo, o que é tautologia? Tautologia é verdade. Então, até aqui, o que nós temos para verdade? Nós temos que verdade é verdade. Nós temos que verdade pode ser também o quê? Tautologia. Beleza? Ok? Então, vamos adiante. Contradição. Contradição, a contradição agora é o antagônico da tautologia. Contradição é uma proposição composta com valor lógico sempre falso. Por exemplo, verifique essa proposição composta. Leitura. A ou não B, se e somente se, não A e B. Então, a proposição ela é composta por causa desse se e somente se, onde a gente considera que x é A ou não B, e que y seria o não A e B. E você olha lá na última coluna, a tabela, tudo de vermelho, tudo falso. Então veja por que ela é chamada de contradição. Porque todas as suas linhas são falsas. Bom, é uma proposição composta? Pelo conectivo se e somente se. Certo? E todos os seus valores são falsos? São. Então, é uma contradição. Ok? Mas tome cuidado, porque contradição nem sempre vai vir assim, em formato de proposição composta. Se alguém disser que você é contraditório, proteste. Porque quando alguém te diz que você é contraditório, estão dizendo que você é mentiroso.
que você está sendo falso. Então nós temos até agora que para falso, falso é falso, ou contradição. E veremos mais adiante que existem outros termos para contradição ou falso, correto? Então, até aqui, vamos adiante. Contingência ou indeterminação. Quando a gente fala de contingência ou indeterminação, vai ser toda aquela expressão composta que não seja tautológica, ou seja, todos os seus valores verdadeiros, ou contraditório, em outras palavras, todos os seus valores falsos. Então a indeterminação ocorre nas situações em que a proposição não for uma tautologia nem for uma contradição. Note aí a proposição composta que a gente passa a ler agora. A, se, somente se, A e B. Bom, é uma proposição composta? É, pelo termo se, somente se. Onde o x seria o A e o y seria A e B, certo? Então, sendo uma proposição composta e não tendo todos os valores verdadeiros, ela não será uma tautologia. Sendo uma proposição composta e não tendo todos os seus valores falsos, ela não será uma contradição. Eis que, de vermelho, nós temos pelo menos um valor que se difere dos demais, que é o f. Poderia ser o contrário. Poderia ser todos os valores aí falso menos um, sendo verdadeiro. Novamente, nós teríamos aí uma contingência ou uma indeterminação. Então fica mais fácil você entender contingência ou indeterminação da seguinte forma. Não é tudo verdadeiro, então não é tautologia. Não é tudo falso, então não é contradição. Não sendo nem tautologia nem contradição, o que é? Contingência ou indeterminação. Veja agora esse exercício que na sequência passamos a fazer. Em relação às proposições A, raiz quadrada de 16 é igual a mais ou menos 4, e B, 9 é par, a proposição se A então B é uma contradição. Então, esse exercício vai bem ao encontro do que nós comentamos agora há pouco sobre contradição. Bom, antes de resolvermos o exercício, é importante destacarmos a seguinte situação. Muitas pessoas acreditam em matemática, né, por uma questão de estudar números exponenciais, né, quando se começa a estudar x ao quadrado é igual a 16, por exemplo, que a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Veja bem, se nós tivéssemos x ao quadrado igual a 16, o x teria como resposta o valor de igual a mais ou menos 4. O que significa isso? Quando você tem um x ao quadrado igual a 16, se você coloca 4 e eleva ele ao quadrado, dá 16. Mas se você coloca menos 4 e eleva ele ao quadrado, vai dar 16 também. Porque você vai ter menos 4 vezes menos 4, onde menos com menos resulta em mais, e 4 vezes 4, 16. Ok? Então, muitas vezes quando você tem assim, x ao quadrado igual a 16, a gente coloca que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Como a raiz quadrada de 16 é 4, resulta que o x é mais ou menos 4. Só que desta vez nós não temos aí a variável. Nós temos o valor da raiz quadrada de 16. E importa destacar para vocês que a raiz quadrada de um número jamais será negativa. Portanto, a raiz quadrada de 16 não pode ser mais ou menos 4. A raiz quadrada de 16 é 4. Ok? Bom, então, nós já vimos que a expressão raiz quadrada de 16 igual a mais ou menos 4, ela está falsa. Aqui no termo que nós estamos estudando, não ocorre da raiz quadrada de 16 ser igual a mais ou menos 4. E B, 9 é par. Nós sabemos que 9 é ímpar, né? Então, note que na expressão A implica B, para ela ser uma contradição, teria que ocorrer o A e não ocorrer o B, pelas regras que nós aprendemos mais em outras aulas anteriores. Então, note que a não ocorrência de A, que nesse caso seria assim, não tem alguém bater na porta, então não ocorre alguém bater a porta. Você abrir ou não abrir a porta, pouco importa. Então veja que só o fato de não ocorrer A, e por que não ocorre A? Porque o A diz que a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4, o que não é verdade.
raiz quadrada de 16 é 4. Então, só o fato de não ocorrer A já implica dizer que A implica B é verdadeiro. Ou seja, se é verdadeiro, é tautológico. E o texto está dizendo que é uma contradição. Portanto, o exercício está errado. Vamos no passo a passo. Então, o A, raiz quadrada de 16 mais ou menos 4 é falso, porque raiz quadrada de 16 é 4. O B, 9 é par, é falso, porque 9 é ímpar. Então, A implica B só será falso se A for verdadeiro e B for mentira. Certo? Isso, portanto, é uma tautologia, porque não ocorreu do A ser verdadeiro. Correto? E como o texto falou que era uma contradição, o item do exercício está errado. Beleza? Vamos para esse aqui. Considerem as proporções a seguir. Então, nós temos 4 proporções, P1, P2, P3 e P4. A P1 fala, 5 não é par, o que é verdade. P2, 5 é um número ímpar, o que é verdade. P3, 5 é um número primo, o que é verdade também. E P4, todo número ímpar é primo. Nós vimos hoje que 15, por exemplo, é ímpar, mas não é primo, porque ele não é divisível somente por 15 por 1 com resto zero. Ele é divisível também por 5 por 3. Então, todo número ímpar é primo? Falso. Vamos ao exercício que diz P1 implica P2 é uma contradição. Então, não se esqueça, nesse exercício, P1, P2 e P3 são verdadeiros e P4 é falso. Então, quando você se depara com P1 implica P2, você tem que verdade implica verdade. Se verdade implica verdade, então nós temos que P1 ocorre. Pela regra do condicional, tem que ocorrer P2. Só que P2 ocorre também, porque P1 é verdadeiro e P2 é verdadeiro. Portanto, o exercício está correto. Se ele está correto, ele é uma tautologia e não uma contradição. Portanto, esse exercício está errado. Veja. P1, 5 não é par, verdadeiro. P2, 5 é um número ímpar, verdadeiro. P1 implica P2 pode ser lido assim, verdade que implica verdade, que resulta em verdade, que é uma tautologia. O exercício diz que é uma contradição, portanto, o exercício está errado. Agora nós temos aqui, P2 e P3 implica P4, é uma tautologia. Como que você resolve um exercício que vem assim, sem parênteses, né? Para você fazer uma associação? Bom, eu vou dar uma dica para você. Você faz o que aparece primeiro, resolve o que aparece primeiro e passa a fazer a associação desse resultado com o que falta para solucionar o exercício. No caso aqui em tela, nós temos P2 e P3, implicando P4. Então, primeiro você resolve o resultado entre P2 e P3. Esse resultado vai dar um A, um B ou um P5. E aí você vai fazer o P5 implicando P4, para chegar à resposta final. Eu quero que você perceba que, como nós vimos no início do exercício, P2 é verdadeiro, P3 é verdadeiro, mas P4 é falso. Então, nesse exercício, nós temos assim, verdade e verdade, que implica P4. A leitura certa seria assim, se verdade, verdade, então falso. Certo? Bom, já deve soar estranho em seus ouvidos, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? P2 e P3, nós temos uma junção, uma conjunção, né? É verdade e verdade, que resulta em verdade. Por quê? Porque, veja bem, nós sabemos perfeitamente que quando você tem o E, os dois têm que ocorrer. A ocorrência aqui a gente considera quando é verdade, né? P2 é verdadeiro, P3 é verdadeiro. Então, P2 é verdade, P3 é verdade, ocorre P2 e ocorre P3, verdade. Então, o resultado de P2 e P3 é uma verdade. P4 nós sabemos que é falso. E aí nós vamos ter sim, se verdade, então falso. Nós sabemos que é o único caso em que o condicional se torna falso. Mas esse exercício é mais complicado, então vamos passo a passo e falar um pouco menos sobre ele. Então vamos lá. O texto pergunta se é uma tautologia.
né, afirma que é uma tautologia, para a gente dizer verdadeiro ou falso. Bom, nós vimos que P2 é verdadeiro, que P3 é verdadeiro. P4 nós vimos que é falso. Então, quando você tem P2 e P3 implica P4, nós podemos ler assim, verdade, verdade implica em falso. Como verdade, verdade resulta em verdade, nós vamos ter assim que verdade implica em falso, que pelas regras do condicional é uma contradição. Mas o texto falou que é uma tautologia, portanto o exercício está errado. Beleza? Bom, falando das proposições categóricas universais e afirmativas. Bom, nós vamos falar das 4 proposições categóricas. Nós temos as universais afirmativas, as universais negativas. Nós temos as particulares afirmativas e as particulares singulares negativas. Então, veja, começando aqui. Universal e afirmativa. Por que ela é chamada de universal? Ela começa todo é. Então, universal porque tem o termo todo. E afirmativa porque diz que é. Se fosse negativa, eu estaria dizendo que não é. Então, proposição todo S é P. Ela é uma proposição universal e afirmativa. Se você fizer a negação de todo S é P, note que o contrário de todo é nenhum. Né? Mas em lógica, para você fazer a contradição, ou seja, para você fazer a negação, como está escrito aí na última linha, você não precisa fazer o contrário. Se você diz nenhum homem é branco, você não precisa provar que todos os homens são brancos para contradizer a expressão todo homem é branco. Basta você encontrar um ser humano que não seja branco. Entendeu? Então, quando você tem a proposição universal afirmativa, todo S é P, a negação dela é o contraditório. Então, basta aparecer um S que não seja P. Por isso que está escrito assim, negação, algum S não é P. Ainda poderia ser assim, pelo menos um S não é P. Beleza? Próximo. Universal e negativa. Por que ela é chamada universal? Bom, ela é chamada universal porque ela abrange todo o conjunto de coisas. E como que essa abrange todo o conjunto de coisas e não tem a expressão todo? Eis a questão, ela é negativa. Se a universal afirmativa é todo S é P, a universal negativa será nenhum S é P. Né? Porque o contrário de todo, contrário. Não o contraditório, ou seja, não a negação. O contrário de todo é o quê? Nenhum. Então, eis que porque esta expressão é chamada de universal negativa. Nenhum S é P. Bom, você vai negar. Para você negar, você não precisa provar que todo S é P, até porque todo S é P é o contrário, não é a contradição, ou seja, a negação. Basta você encontrar um S que seja P. Então, negação. Algum S é P, que poderia ser lido assim também. Pelo menos um S é P. Beleza? Terceiro. Agora a gente chama de particular ou singular e afirmativa. Por que ela é chamada de particular? Porque ela não abrange a todos. E como que a gente sabe disso? Olha a proporção. Algum S é P. Bom, então quando você particularmente diz que algum S não é P, e você precisa fazer o contraditório ou a negação, note que falar que algum S não é P não é suficiente você falar que algum S é P, porque você não fez o contraditório. Se você diz que pelo menos um S é P, você tem que dizer, para negar isso, que nenhum S é P. Beleza? E agora a última. Particular, né, ou singular e negativo. Por que eu sei que ela é particular? Porque ela não tem um todo ou nenhum. Né? Como que eu sei que ela é negativa se ela não tem um nenhum? Porque agora ela fala a expressão não. Repare. Proporção. Algum S não é P. Bom, para você negar isso, você não pode dizer que algum S é P, pela mesma regra que nós temos estudado aqui nas proporções anteriores. Então, se você quer negar que pelo menos um S é P, aliás, pelo menos um S não é P, você só consegue negar isso dizendo assim, negativo. Todo S é P. Você vai perceber uma analogia simples entre as duas primeiras e as duas últimas. Né?
para finalizar o estudo aí das 4 proposições categóricas. E baseado nesse estudo, nós temos esse exercício aqui, ó, que diz assim: negar uma proposição inverte logicamente a afirmação. Em geral, a negação é feita colocando-se a partícula não antes do verbo. Por exemplo, a negação de Joca estuda é Joca não estuda. Há casos, porém, em que a negação não pode ser feita assim. É o caso de todo abacaxi azedo, cuja negação é, pelo que nós estudamos até aqui, todo abacaxi azedo. Lá nas primeiras aulas nós falamos que você não pode negar A dizendo que é B. Se você, por exemplo, fala que todo abacaxi é azedo, e você nega isso, falando que todo abacaxi, por exemplo, é doce, e nós temos aí nas alternativas entre as A, B, C, D e E uma expressão assim, você está dizendo que negou a expressão A, transformando ela numa expressão B. Não se nega A dizendo que ela é B. Você nega A dizendo que ela não é A. Por exemplo, se algo não é azedo, eu não sei o que é, mas sei que não é azedo. Mas eu dizer que algo não é azedo e dizer que é doce, eu estou arriscando uma hipótese. É probabilístico. Se algo não é azedo, pode ser doce. Mas pode ser outra coisa, lembra que pode ser amargo? Né? Então, todo abacaxi é azedo, você não pode falar negando, né, que todo abacaxi é doce, porque senão você estaria transformando uma expressão A numa expressão B. E não é assim que a gente nega. De outra sorte, quando você fala todo abacaxi é azedo, você não nega todo dizendo o contrário, nenhum abacaxi é azedo. E ó, nós temos aí uma alternativa que fala sobre isso, nenhum abacaxi é azedo. Então, consequentemente, para você negar que todo abacaxi é azedo, basta você encontrar pelo menos um abacaxi que não seja azedo. Então veja, né? A expressão letra A fala que nem todo abacaxi é azedo. O que ela está dizendo? Que existe pelo menos um abacaxi que não seja azedo, né? Então tá certo. A B fala de doce, a C fala de doce. Estão erradas. A E fala de doce. Está errada. Então, na alternativa letra C, ela troca o todo por nenhum. Ela faz o contrário. E não é assim que se faz o contraditório. Portanto, a única alternativa que contempla o exercício de maneira certa é a letra A. Nem todo abacaxi é azedo. Certo? Então, negar todo é igual a algum não é, ou nem todo é. Portanto, negar que todo abacaxi é azedo pode ser escrito assim, ó, algum abacaxi não é azedo, ou nem todo abacaxi é azedo, o que resulta na letra A. Ok? Negar uma proposição equivale a contradizer a proposição. Vamos a mais um exercício. Julgue os itens a seguir. Vamos lá. Item 1. Toda proposição lógica pode assumir no mínimo dois valores lógicos. Gente, quais são os valores lógicos? Verdadeiro e falso. São os dois valores lógicos. Mas quando você fala que toda proposição pode assumir no mínimo dois valores lógicos, você está dizendo que uma sentença ou uma proposição A, ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa e ela pode ser uma terceira coisa que eu nem imagino que seja. Algo que não seja nem verdadeiro nem falso. Consequentemente, algo que, em lógica, não pode existir. Certo? Então, o item 1 está errado. Mas o item 1 é tão bom que compensa a gente comentar mais sobre ele. E se tivesse escrito assim? Toda proposição lógica pode assumir, no máximo, dois valores. Muita gente pensa que agora o exercício estaria certo, né? Mas não. Porque se ele pode assumir, no máximo, dois valores, então ele pode assumir até dois. Então, uma sentença A ou proposição, ela seria verdadeira, mas também seria falsa. Como que ela pode ser verdadeira e falsa? Lembra das regrinhas lá atrás? Se é V é V, se é F é F. Se é V não pode ser F, se é F não pode ser V. E o terceiro excluído, né? Ou é V ou é F. Lembra disso? Diga sim, sim ou diga não, não. Qualquer coisa diferente disso é procedência do maligno. Eu não falei isso naquela época, né? Naquele momento. Mas estou dizendo agora para você. Mas eu disse para você que o talvez é do mal, né? Vamos comer um sanduíche comigo? Talvez. Bom, seria melhor se você não tivesse respondido. Não quero responder essa pergunta, porque está na mesma.
Né? Talvez talvez sim ou talvez não. Então, talvez só causa dúvida na gente. Vamos comer um sanduíche. A resposta é sim ou é não. Ok? Então, toda proporção lógica pode assumir no mínimo dois valores, nem no mínimo dois valores, nem no máximo dois valores. É exatamente um valor. Qual? Ou verdadeiro ou falso. A negação da proporção 2 mais 5 igual a 9 é a proporção 2 mais 5 igual a 7. Repare que o 2, o mais e o 5 repete de um lado e do outro. Que o igual repete de um lado e do outro. Mas o 9 está de um lado e o 7 está do outro. Ou seja, 2 mais 5 igual a 9 é uma sentença A. E 2 mais 5 igual a 7 é uma sentença B. E não se nega A dizendo que é B. Lembra disso? Estamos sempre comentando sobre isso, né? A negação do igual aí se dá de duas formas. Primeiro, para você negar que 2 mais 5 é igual a 9, né, você diria que 2 mais 5 é diferente de 9. É uma forma de negar. Porque você vai no sinal de igual. Né? Então, se você diz que não é igual, é porque é diferente. E essa diferença, ela remete a uma outra resposta. Se você quer negar que 2 mais 5 é igual a 9, você ainda pode negar assim, ó. A negação de 2 mais 5 igual a 9 pode ser, então, que 2 mais 5 é maior que 9, ou 2 mais 5 é menor que 9. Porque se não é igual, é porque é diferente. E a diferença, nesse caso, por não ser igual, se dá por ser maior ou por ser menor. Ok? Então, o exercício está errado. Porque ele está falando que A, 2 mais 5 igual a 9, né, se faz a negação dele através de B, 2 mais 5 igual a 7. Beleza? 3. A proporção ninguém ensina ninguém é um exemplo de sentença aberta. Olha, para ser sentença aberta, eu não posso ser conhecedor do que se trata. Quando a gente fala ninguém ensina a ninguém, nós vimos agora há pouco que ninguém é uma sentença, é uma das proporções categóricas. Ninguém é uma proporção categórica universal e negativa. Então, só dela ser uma proporção, e o texto já fala a proposição ninguém ensina ninguém, ela não pode ser uma sentença aberta, correto? Ou seja, para ser sentença aberta, tinha que ser algo desconhecido. Aí você fala assim, mas eu não conheço ninguém. Mas ninguém é a ausência de alguém. Né? Pode pensar dessa forma. Se você não quer pensar dessa forma, pensa que ninguém é uma proporção categórica. Ou seja, é uma das 4 proporções categóricas. Ela é uma proporção categórica universal negativa. Ninguém. Todos seriam uma proporção universal categórica afirmativa. Correto? Então, exemplo de sentença aberta. Sentença aberta está entre aqueles 4 elementos daquilo que não pode ser considerado lógico, porque não tem como você aferir uma verdade ou uma falsidade, que é interrogação, exclamação, imperativo e aberto. Portanto, o 3 está errado. 4. A proporção João viajou para Paris e Roberto viajou para Roma é um exemplo de proporção formada por duas proporções simples relacionadas por um conectivo de conjunção. Esse exercício está completamente correto. O conectivo de conjunção é o E. E as duas proporções simples são, de um lado, João viajou para Paris e do outro, Roberto viajou para Roma. Beleza? E o número 5. A negação da proporção ninguém aqui é brasiliense é a proporção todos aqui são brasilienses. Lembra, você não nega ninguém fazendo o contrário, que é todos. Assim como você não nega todos dizendo o contrário, que é ninguém. Quando você diz que ninguém aqui é brasiliense, você quer negar essa expressão, você usa o contraditório. Basta você encontrar um que seja brasiliense. Portanto, o exercício está errado. Mas, conforme você já deve ter percebido, nós comentamos o exercício e depois nós passamos para a resolução linha por linha. Vamos lá. Toda proporção lógica pode possuir no mínimo 2 valores lógicos. Falso é apenas um, ou verdadeiro ou falso. A negação de 2 mais 5 igual a 9 é a proporção de 2 mais 5 igual a 7. Falso. A negação da igualdade é a diferença. Ou seja, nesse caso deveria ser 2 mais 5 diferente de 9. Aceitável seria 2 mais 5 maior do que 9 ou 2 mais 5 menor que 9. As duas juntas, né? Ou seja, seria 2 mais 5 maior que 9 e 2 mais 5. Aliás, não, ou, né? 2 mais 5 maior que 9 ou 2 mais 5 menor que 9, ok? Para diminuir o nosso esforço, basta colocar diferente. A proporção ninguém ensina ninguém é um exemplo de sentença aberta. Nós vimos que está errado.
quantificadores possibilitam o julgamento em verdadeiro ou falso. Por que a gente chama ninguém de quantificador? Porque ele está quantificando. Quantas pessoas são ninguém? Nenhuma, né? Ou seja, nem mesmo uma. Certo? Essa proporção nós vimos que ela está certa, né? João viajou para Paris, Roberto viajou para Roma. É um exemplo de proporção formada por duas proporções simples relacionadas por um conectivo de conjunção, né? Onde o E é o conectivo de conjunção. E a negação da proporção ninguém aqui é brasileiro, é a proporção todos aqui são brasileiros, ela está errada. Por quê? A negação de ninguém é alguém, né? Contraditório. Todos é o contrário de ninguém. Para a negação, utilizamos o contraditório. Logo, certo seria alguém aqui é brasileiro. Mais um exercício. Considerando a proporção P, Mário pratica natação e judô. Julgo que se segue. Simbolizando a proporção P por A e B, então a proporção Q, Mário pratica natação, mas não pratica judô, é corretamente simbolizada por A ou não B. Bom, de cara, você já consegue perceber que o exercício está errado se nós nos desenvolvemos bem até aqui. E eu explico por quê. Veja, quando você usa a expressão mas, em lógica, ela equivale à expressão e, ao conectivo e. Por exemplo, Paulo é bonito, mas é rico. É a mesma coisa de falar que Paulo é bonito e rico, correto? Esse mas, embora em português seja uma expressão adversarial, em lógica ele é uma expressão conjuntiva que une uma peça a outra. Portanto, Mário pratica natação seria o A, mas seria o E. E como a gente está vendo lá, o E é o acento circunflexo, né? Ele colocou o acento circunflexo invertido, ou seja, ele colocou ou. Né? Não pratica judô seria o não B. Portanto, o exercício está errado. Vamos resolução linha por linha. Então, Mário pratica natação equivale a A, mas equivale a E. Não equivale ao tio. Pratica judô equivale a B. Simbolicamente, deveria ser A e não B. Mas o exercício colocou para nós A ou não B. Portanto, o exercício está errado. Ok? Considere a seguinte proporção. Ninguém será considerado culpado ou condenado sem julgamento. Ok. Julgo que se segue acerca dessa proporção. A proporção existe alguém que será considerado culpado ou condenado sem julgamento? É uma proporção logicamente equivalente à negação da proporção acima. Esse exercício ele é brilhante. Eu explico para você. Você tem a expressão lá em cima, ninguém será considerado culpado ou condenado sem julgamento. Ótimo. Você sabe muito bem que quando você tem o ou, basta a ocorrência de um. Então, ocorre de ninguém ser considerado culpado, ser verdadeiro, eu não preciso saber o valor de condenado sem julgamento. Ocorre de condenado sem julgamento ser verdadeiro, eu não preciso saber o valor de ninguém ser considerado culpado. Bom, como é um ou, nós sabemos então que é uma disjunção inclusiva. Pode acontecer então de tanto ninguém ser considerado culpado ser verdade, como condenado sem julgamento ser verdade. Bom, então aí o que você faz? Quando você pega essa expressão, ninguém será considerado culpado ou condenado sem julgamento, e coloca ela para fazer, digamos assim, uma comparação com existe alguém que será considerado culpado ou condenado sem julgamento, o exercício pergunta se elas são equivalentes, basta você ter o seguinte discernimento. Ninguém será considerado culpado, digamos, no primeiro parágrafo, mudou no segundo parágrafo, onde no segundo parágrafo está dizendo existe alguém que será considerado culpado, ou seja, quando você sai de ninguém será considerado culpado e vai para existe alguém que será considerado culpado, você fez o contraditório, né, do item que antecede o ou. Mas você manteve o próximo. Ou condenado sem julgamento aparece nos dois parágrafos, em cima, e aparece também embaixo, correto? Consequência disso. Veja a tabela verdade. Lembra que nós trabalhamos o exercício pela verificação da verdade? Bom, se nós trabalhamos o exercício pela verificação da verdade, nesse contexto, olha a primeira tabela. Nós consideramos que P é verdadeiro, consideramos que Q é verdadeiro,
e, consequentemente, P o que é verdadeiro. Agora nós vamos verificar a verdade na próxima coluna. Note que na próxima coluna você não tem mais P, você tem a negação de P. Ora, se P é verdadeira, a sua negação se torna falsa. Mas você tem o Q, né? Mantendo o Q. E aí vem a expressão. Ocorre a negação de P ou Q? Bom, não ocorre. A negação de P não ocorre, né? Está falso. Mas ocorre o Q, que é verdadeiro. Bom, lembra que o condicional não, perdão. Lembra que a disjunção inclusiva basta um estar certo? Pois é, nesta tabela, através da resolução que a gente chama de verificação da verdade, nós temos que tanto o resultado da coluna final, da tabela primeira, onde você tem P o que deu verdade, como a última tabela, a última coluna da segunda tabela. A negação de P o que deu verdadeiro. Então, verdade equivale a verdade? Verdade. Então, por que o exercício está correto? Ele está correto porque a última coluna, nas duas tabelas, tem o mesmo valor verdade. E qual que é esse mesmo valor verdade? Verdade. Se você fizesse o exercício de outra forma, o mesmo valor verdade seria falso de um lado e falso do outro, correto? Então, elas seriam equivalentes do mesmo jeito. Perfeito? Então, veja. Existe alguém que será considerado culpado ou condenado sem julgamento. Você faz a consideração das proposições. Então, P, ninguém será considerado culpado. A negação de P, existe alguém que será considerado culpado. Joga na tabela e verifica que tanto na última coluna da primeira tabela como na última coluna da segunda tabela você tem o mesmo resultado, o mesmo valor verdade, V e V. Note que, se você tivesse feito por outro método, e digamos que P ou Q fosse falso, a negação de P ou Q do outro lado teria que ser falsa também, para serem equivalentes. Ok? Então a letra Q, condenado sem julgamento, não mudou nas duas tabelas. Mais um exercício. Olha que exercício bacana. Considere que João e Pedro moram em uma cidade onde cada um dos moradores ou sempre falam a verdade ou sempre mentem. E João tenha feito a seguinte afirmação a respeito dos dois. Pelo menos um de nós dois é mentiroso. Nesse caso, a proposição João e Pedro são mentirosos é verdadeira. Olha, para você fazer um exercício como esse, você não pode ficar pensando demais. Pensar demais equivale a muitas luzes. É porque pensar é luz, né? Só que luz demais funciona como trevas, ou seja, ausência de luz. Por quê? Ofusca a nossa visão. Nesse momento da aula a gente já tem uma certa intimidade, então eu posso até brincar com você. Você já deve ter ouvido falar, ou já dirigiu durante a noite, quando alguém joga luz alta na sua cara, né? Luz demais na sua cara, o que você faz? Você acaba fechando os olhos. E quando você fecha os olhos, você deixa de ver. Né? Então, diz o filósofo, o poeta, que muitas luzes são como trevas, que ofuscam a nossa visão. Então, voltando para o exercício, a gente mata o exercício de uma maneira bem simples. Professor, tem como eu saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira? Olha, normalmente não tem como saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Exceto pelas contradições do texto. Aqui, João e Pedro moram numa cidade. Cada um dos jogadores ou sempre mente ou sempre fala a verdade. Até esse momento eu não sei dizer se João mente ou fala a verdade. E também não sei dizer se Pedro mente ou fala a verdade. Exceto que mais adiante, né, ele fala que João tenha feito a seguinte afirmação. Olha só, ele está dizendo que João fez uma afirmação. Em suas palavras, pelo menos um de nós dois é mentiroso. De cara você percebe que João não pode ser o mentiroso. Pois, se João é mentiroso e diz que pelo menos um dos dois é mentiroso, ele não falou a verdade? Portanto, João não mente. Pronto, acabamos de descobrir que João não mente. Ora, se João não mente, é o cara que fala a verdade. E como ele está dizendo que pelo menos um dos dois é mentiroso, o outro, que é o Pedro, é mentiroso. Então ele fala, a proposição João e Pedro são mentirosos? É verdadeira? Falso. Né? Porque nós vimos que João fala a verdade e que Pedro mente. Então esse exercício está errado. Passo a passo. Bom, então, vamos supor que João é mentiroso. Nesse caso, ele teria dito a verdade. Ora, se ele próprio é mentiroso, então, de fato, pelo menos os dois é mentiroso. Mas isso é um absurdo. Como é que uma pessoa que sempre mente poderia dizer a verdade?
Só chegamos nesse absurdo porque nossa suposição inicial está errada. Conclusão, João fala a verdade. Como pelo menos um dos dois é mentiroso, concluímos que o mentiroso é o Pedro. Desse modo, a proporção João e Pedro são mentirosos é falsa. E por isso que o exercício está errado. Ok? Vamos continuar? Próximo exercício. Assinale a alternativa que apresenta uma proporção composta cujo valor lógico é verdadeiro. Veja, no item A, nós temos o conectivo E, no item B, nós temos o conectivo OU, e nos itens C, D e E, nós temos o conectivo SI, então. Então, vamos para a leitura do item A, para dizer se ele está certo ou errado. O item A tem um E. O E, para estar certo, tem que ocorrer o que vem antes dele e tem que ocorrer o que vem depois dele. 42 igual a 24 não ocorre, então o item A já está errado. Né? Se você quer saber, menos 3 vezes 2 dá 6, não dá menos 9, está errado também. Então, a letra A não está correta. Vamos para a letra B. Nós temos um OU. No OU inclusivo, como que eu sei que ele é inclusivo? Porque ele não tem um tracinho embaixo. O tracinho embaixo dá a ideia de exclusividade. Então, o item B. Basta um estar certo. Ou o que vem antes do OU, ou o que vem depois do circunflexo invertido, que é o OU. Bom, 2 mais 3 igual a 6 está errado. 21 é primo, está errado também. Por que 21 não é primo? Porque ele não é divisível somente por 21 e por 1. Ele é divisível por 21, por 1, por 7 e também por 3, correto? Então a letra B está errada, porque semelhante à letra A, nenhum dos itens aí presentes são verdadeiros. Bom, vamos para a letra C. A leitura é, se 7 é menor ou igual a 7, então menos 1 é menor que menos 2. Bom, ocorre que 7 é menor ou igual a 7. Verdadeiro. Antes de entrar no condicional estar certo, tem que acontecer intervalo breve 1 ser menor que menos 2. Note que se fosse 2, se fosse 1 menor que 2, 1 menor que 2 estaria certo. Bom, só que é menos 1 menor que 2. Então, nesse caso, quanto maior for o número com sinal negativo, menor de fato ele é, porque ele está mais distante do zero, à esquerda do zero. Então, não ocorre de menos 1 ser menor que menos 2, ou seja, menos 1, na verdade, é maior que menos 2. Portanto, a letra C está errada, porque aconteceu de 7 ser menor ou igual a 7. Mas não ocorre de menos 1 ser menor que menos 2. E vamos então para a letra D, que se lê assim. Se 32 é igual a 8, então 1 é menor que 2. Veja bem, 32 igual a 8 não ocorre. Então, de cara, nós já temos a não ocorrência de 32 igual a 8. Que equivale ao que nós temos estudado até aqui, de assim, não houve alguém que bateu a porta. Então, se você vai abrir ou não vai abrir a porta, pouco importa. Então, o que nós temos nesse contexto aqui? Como não acontece 32 ser igual a 8, pouco importa de 1 ser menor que 2. Você quer saber, 1 não é menor do que 2. Aliás, 1 é menor que 2. Ocorre de 1 ser menor que 2. Perfeito. Mas não ocorreu lá do 32 ser igual a 8. Então, a alternativa letra D, ela está correta. E ela está correta tão simplesmente porque 32 igual a 8 é falso. Então, repita você. Onde está 1 menor que 2? Se tivesse 1 maior que 2, a questão continuaria certa. Porque não ocorre de 32 ser igual a 8, ok? Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Ela está gabaritada. Mas vamos terminar o exercício fazendo a letra E. A leitura da letra E é assim. Se 3 menos 2 é igual a 1, então 4 é menor ou igual a 3. Olha, 3 menos 2 é igual a 1. Ocorreu de 3 menos 2 ser igual a 1. Perfeito. Tem que ocorrer de 4 ser menor ou igual a 3. Puxa, mas 4 nem é menor nem igual a 3. Então não ocorre. E aí, nós temos semelhante à letra C, que ocorre A, mas não ocorre B. O que faz o exercício ficar errado. Ok? Então a resposta ao exercício, letra D. Próximo. Entre as proposições abaixo, a única com valor lógico verdadeiro é. Então vamos lá. Letra A. Se Roma é a capital da Itália, Londres é a capital da França. Bom, letra A. Roma é a capital da Itália? Está certo. Tem que acontecer do que vem depois da vírgula, está certo. Lembra? Nós estamos trabalhando na condicional. Londres é a capital da França? Está errado. Então, a letra A está errada.
porque ocorre o que vem antes da vírgula, mas não ocorre o que vem depois. Letra B. Se Londres é a capital da Inglaterra, Londres é a capital da Inglaterra. Beleza. Paris não é a capital da França. Bom, só que Paris é a capital da França. Então, na letra B, ocorre o primeiro, mas não ocorre o segundo. Errado novamente. Vamos para a letra C. Roma é a capital da Itália. Ótimo. E Londres é a capital da França. Está errado o que vem antes do ou. Mas como é um ou, se o que vem depois dele estiver certo, a expressão está certa, correto? Ou, Paris é a capital da França. A letra C está certa. Por quê? No primeiro item, você tem que Roma é a capital da Itália, está certo. Londres é a capital da França, está errado. Então, como você tem um E, ficou errado. Você tem um F ou Paris é a capital da França. Como Paris é a capital da França, está certo, então você tem agora um V. E o O basta um V. Então a letra C está certa. Correto? Gabarito da questão, letra C. Vamos para a letra D. Roma é a capital da Itália. Certo. E Londres é a capital da França. Está errado. Então o que veio antes do OU está errado. Certo? Porque você tem um E. O E tem que ocorrer os dois. Roma é a capital da Itália, beleza. Só que Londres é a capital da França, está errado. Então nesse E, o que vem antes do OU está falso. Bom, mas se o que vier depois do OU estiver certo, o exercício fica certo. Paris é a capital da Inglaterra, está errado. Então o item D está errado. E letra E. Roma é a capital da Itália, correto. E Londres não é a capital da Inglaterra, errado. O E tem que ser os dois certos. Então, letra E, errado também. Beleza? Então, letra C. Então, veja bem, nós acabamos de fazer esse exercício aqui de Roma, Londres, Paris. Agora, nós vamos fazer esse aqui, onde agora os coletivos não apareceram no formato matemático, mas no formato gramatical. Então, vamos fazer a leitura. Letra A, B, C e D. Na letra A você tem um OU, na letra B você tem um SI, então. Na letra C você tem um E. Na letra D você tem um SI, então. E na letra E você tem um SI, somente SI. Então, vamos lá. Na letra A, OU. Lembrando que o OU é, nesse caso aqui, uma disjunção inclusiva. Sendo assim, o que se faz necessário perceber? Que basta um lado, o que vem antes do OU, ou o que vem após o OU, está certo. 3 igual a 4, falso. 3 mais 4 igual a 9, falso. Então a letra A está errada, porque não houve verdade nem antes do OU, nem após o OU. O se, então. O se, então, acontece da seguinte forma. Ocorreu o primeiro, ou seja, o que é antes da vírgula, tem que ocorrer o segundo, o que vem depois da vírgula. Se 3 é igual a 3, ocorreu, 3 é igual a 3. Então, 3 mais 4 igual a 9? Não ocorreu. Então, a letra B está errada, porque ocorre o primeiro, mas não ocorre o segundo. Letra C, E. O E, para estar certo, tem que ocorrer os dois, 3 igual a 4. Já não ocorreu, o exercício já está errado. Mas se você quer saber, 3 mais 4 igual a 9 também não ocorre. Portanto, a letra C está errada. E aí vem a letra D. Se 3 é igual a 4, não ocorre de 3 ser igual a 4. Então, você nem precisa saber o que vem depois da vírgula. O exercício já está certo. Ou seja, se ninguém bateu a porta, pouco importa se você vai abrir ou não vai abrir a porta. Nunca se esqueça disso. Então, se 3 é igual a 4, não ocorre de 3 ser igual a 4. Pouco faz saber se 3 mais 4 é igual a 9 ou não é igual a 9. Nesse caso, 3 mais 4 não é igual a 9, correto? Então, o exercício letra D, o item está correto. Beleza? E aí você tem um se somente se, na letra E, para finalizar. O se somente se, ele tem que ser assim, VV ou FF, o mesmo resultado. Então, veja, 3 igual a 3, se somente se 3 mais 4 é igual a 9. Note que 3 igual a 3 ocorre, é verdadeiro. Então, teria que acontecer de 3 mais 4 ser igual a 9, mas não ocorre. Portanto, a letra E está errada. Ok? Então, é isso. Por hora, é só. Aguarde os próximos encontros.